Ele queria criança. Quanto mais infantil, melhor. Eu sempre pedi pra parar e ele não parava. Ela acabou se matando e a gente nunca imaginaria isso dela. Quem tá falando? Vamos trabalhar no nome, tá? Isso aqui nunca vai acabar. Essa fita que você está vendo foi entregue em meados de 2021 para a agência de jornalismo investigativo Pública. A fita mostrava Samuel Klein, o polonês fundador das Casas Bahia, em uma festa privada com mais de 150 garotas. E junto da fita também vinha uma denúncia. Esse homem não é quem as pessoas pensam. Samuel foi um judeu sobrevivente do Holocausto na Segunda Guerra, que construiu um império quando fugiu para o Brasil e também criou uma imagem inspiradora para o povo de bem e para quem vendia os seus produtos. Um homem muito esforçado, um homem muito trabalhador, um homem muito certo, muito rígido e muito correto no que ele fazia. No entanto, seria ele de fato alguém tão bondoso? Desde o início dessa pesquisa, um relato em específico me chamou muita atenção. Em um almoço corporativo de final de ano, a jornalista Carla Gimenez foi convidada por Samuel para conhecer o seu escritório, que ficava na sede das Casas Bahia, em São Caetano do Sul. E de todos os detalhes que ela mencionou do que tinha ali no ambiente, tem uma coisa em especial que eu não consigo tirar da minha cabeça. Ele abriu uma sala Nerds e falou, acho que ele falou, eu durmo aqui, né? E foi isso, assim, foi uma coisa muito marcante, porque, enfim, não é todo mundo que tem uma cama no escritório. Sim, Carla. Realmente não é todo mundo que tem uma cama no escritório. E também não é todo mundo que consegue fazer o seu aniversário de 71 anos ter cerca de 150 garotas seminuas. Essa garota que você está vendo falando com Samuel tinha cerca de 20 anos nessa filmagem, mas conhecia ele desde os 13, quando descobriu que podia comer de graça no seu apartamento quando estivesse com fome. E ela não foi a única. Ele tinha o costume de atrair garotas, em sua maioria pobres, através de mimos financeiros ou mobílias e itens de valor. Tudo com o pretexto de ganhar a confiança e privacidade delas. E a primeira coisa que ele perguntou para mim se eu era virgem. Você é virgem? E eu já sabia o que era ser virgem não. Eu falei para ele, só. Aí ele falava, Samuel adora a menina virgem. Você tinha quantos anos? Acredito que 12. 11 a 12. É para isso que ele tinha uma cama no seu escritório. Segundo os rumores, ele pagava cerca de R$500 para garotas que não eram virgens e R$1.000 para as garotas que eram. E isso para poder tocar e essas meninas. Uma das pré-adolescentes que foi a sua vítima relata que foi prometido a ela que ela poderia ganhar um Walkman e para isso teria que ir conhecer o Samuel. Quando ela entrou na sala, ele pediu para ela sentar no seu colo. E as garotas que estavam ali também incentivaram, falando, vai lá, ele é bonzinho. Nisso ele começou a tocar nela e fazer comentários grotescos sobre o seu corpo. Coisas como, já tem peitinho? Ele gostava de garotas mais novas, especificamente na faixa dos 12 anos. E boa parte dos abusos que ele cometia ocorriam em suas casas, apartamentos, ilhas no litoral e principalmente na sede das Casas Bahia, em São Caetano. Mais especificamente em seu escritório no 4º andar. E inclusive, foi relatado por algumas de suas ex-funcionárias que depois de ele terminar os abusos, as garotas desciam diretamente para o caixa da loja, furando a fila com um papel assinado por Samuel que permitia que elas retirassem uma quantia específica do caixa da loja. E enquanto eu olhava todos esses relatos e acusações doentias, eu pensei algo que talvez você também tenha pensado. Como que ele conseguia essas garotas? Essa parte da investigação fica um pouco estranha. Alguns relatam que era através de contato com cafetinas que escolhiam garotas e mandavam para ele. Outros diziam que era através de uma rede de contatos. Inicialmente, as vítimas mencionam uma mulher chamada Kátia, que conheceu ele com 13 anos de idade e se tornou a sua faz-tudo. E também depois de uns anos, foi ela quem começou a conseguir garotas para ele. Só que rapidamente ela foi descartada por uma outra mulher, chamada Lúcia. A Lúcia era uma enfermeira e praticamente uma faz-tudo pessoal de Samuel, conforme fala o relato exclusivo que eu consegui de um dos seus antigos funcionários. A Lúcia era da família Klein, era que cuidava de todos os negócios da família Klein, afinal a esposa do seu Samuel, dos filhos. Então ela era um braço direito do seu Samuel. Quando você fala em família Klein,
você tem o nome da Lúcia junto. Ela não se dava bem com nenhuma das vítimas. Isso graças à sua religiosidade extrema, que frequentemente fazia com que ela implicasse com elas. É possível que ela sentisse nojo daquelas garotas pelo que elas faziam. Mas como alguém com princípios tão fortes poderia fazer algo assim? O que dizem os relatos é que quando as coisas ficavam extremas demais, Lúcia se afastava e deixava Samuel lidando com a situação. Mas ainda assim, parece que ela sempre voltava depois. Samuel dificilmente repetia as garotas. Então, em troca de aumentar a quantia que ele dava para suas vítimas, ele constantemente falava para elas se não tinham nenhuma amiguinha ou irmãzinha para levar até ele. Uma garota chamada Isadora passou pelo abuso e foi induzida a acreditar que aquilo era algo normal. Ela levou sua prima para participar também. A sua prima seguiu o conselho de Samuel e decidiu levar a irmã de Isadora, Karina, que na época tinha 9 anos de idade. E sabe o que aconteceu? Para poder ir para sessões de abuso, ela precisava matar a aula. E como ela não podia voltar para casa até o fim das aulas, ela ficava na rua, o que levou a garota a se tornar uma dependente química de crack e abandonar todos os estudos, conforme você pode ver nessa foto de seu boletim, mostrando que ela parou de ir depois da 3ª série. E você acha que não pode ficar pior? Uma outra vítima, chamada Vanessa, conta que quando ela tinha 12 anos, foi levada para conhecer Samuel. E logo de cara, ele estava em um ambiente com cerca de 40 garotas, todas da idade dela, e esperando também para conhecer o homem. Vanessa ficou até os 17 anos sendo vítima do empresário, que a abandonou quando ela engravidou de um namorado e se recusou a... E anos mais tarde, Samuel voltou a entrar em contato com Vanessa, pedindo para que ela voltasse às suas festas, e também pediu para que ela levasse a sua filha, que na época tinha 6 anos de idade. A essa altura eu me pergunto, será que ninguém vai fazer nada? Será que ninguém vai fazer esse homem ser punido por isso? As pessoas sabiam o que ele fazia. Em um dos seus apartamentos, ele constantemente distribuía dinheiro no térreo, só para poder escolher qual garota ia subir com ele. Aquilo era tão recorrente que os vizinhos até fizeram um abaixo-assinado para ele ser expulso do prédio. Então fica claro que as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Só faltava alguém se dispor para punir esse homem. E é exatamente aí que entrou o advogado Ricardo Moscovitch. Assim que as duas vítimas entraram em contato com ele, o homem aceitou que iria representar elas e condenar Samuel Klein pelo que ele tinha feito. E é agora que isso fica realmente bizarro. Porque antes mesmo de ele protocolar a ação e encaminhar o processo para o jurídico, de alguma forma Samuel descobriu o que ele estava fazendo. O advogado foi abordado por Nairo Ferreira de Souza, que na época era presidente do time de São Caetano, que era financiado pelos Klein. Curiosamente, Nairo se apresentou como sócio de Saul, o filho de Samuel, e disse que ficou sabendo das acusações e do processo, mesmo ele nem tendo saído do papel de planejamento ainda. O advogado relata que eles não viam necessidade de levar o caso para a justiça e resolveram pagar uma indenização de 250 mil para cada vítima em troca do advogado entregar as provas para eles. E as vítimas aceitaram isso. Só que Nairo chamou Ricardo para assinar o acordo em uma churrascaria da cidade. E quando o advogado chegou lá, um advogado foi preso. Que o advogado foi preso em flagrante. Acusou o advogado acusado de extorsão. Ricardo e as vítimas foram presos pela acusação de chantagem e extorsão. Samuel armou uma emboscada para eles. E depois de um tempo, eles foram liberados por falta de provas. Até hoje, Ricardo luta na justiça para poder receber indenização pelo que ocorreu com ele. Ele ficou indignado com isso e levou essa história para diversas emissoras de televisão, inclusive algumas das maiores do Brasil. Só que nenhuma aceitou noticiar o caso. Um dos policiais que estavam presentes na prisão do advogado enviou as provas dos abusos para um jornalista que trabalhava em uma dessas grandes emissoras. E quando ele falou para o seu chefe para veicular a notícia, ele recebeu um "nem morto que eu vou veicular essa história". E vale muito a pena lembrar que em torno da década de 2000, a corporação Casas Bahia se tornou a empresa que mais veiculava anúncios e patrocínios no país. E parando para pensar, essa pode ser uma forma bem criativa de comprar o silêncio dos veículos de notícia. Segundo relatos, existem gravações explícitas que nunca viram a luz do dia e mostram Samuel abusando de menores de idade. Samuel morreu no dia 20 de novembro de 2014, vítima de insuficiência respiratória. E nesse ponto, teoricamente a história deveria ter se encerrado, mas um print veio à tona.
Eu conheci uma menina num trabalho de eventos e ela comentou que tinha um trabalho de modelo para uma marca de biquíni. Zinho, Reizinho e Patrão eram os apelidos de Saul Klein, o filho de Samuel Klein. Ao que tudo indicava, ele não tinha herdado só a riqueza do pai, mas também os costumes. Ela me deu um tubo de xilocaína e mandou eu agachar e introduzir o tubo de xilocaína no ânus. Então eu entrei no quarto e ali começou tudo. O homem que, antes de ser indiciado em escândalos e envolvido em abusos, vivia uma vida reservada e reclusa. Ele ficava mais reservado, não chegava em obra, não chegava junto nas lojas. Mas no seu mundo particular, pelo que os relatos dizem, agia como seu pai. E de acordo com alguns, ele era até pior. As vítimas agora eram abordadas pelas redes sociais com propostas de trabalho de modelo, e quando chegavam lá, eram lentamente levadas até Saul. O homem tinha exigências rigorosas sobre as garotas. Elas precisavam seguir suas rotinas e horários à risca, e não poderiam questionar ou se recusar a fazer o que ele queria. Para começar, que as garotas na faixa de 16 a 19 anos precisavam se vestir, falar e agir como se fossem crianças. Relatos dizem que ele dormia com cerca de 10 a 20 garotas por noite. E para aguentar tudo isso, ele tinha um enfermeiro particular que injetava estimulantes diretamente no seu pênis através de agulhas. E as relações eram sem camisinha, o que levou várias garotas a adquirirem diversas DSTs. Inclusive, fez até com que Saul contratasse um ginecologista privado em sua casa, que, segundo relatos das vítimas, tinha a função de omitir os diagnósticos para que as garotas não ficassem preocupadas com o HPV que tinha acabado de adquirir. As garotas precisavam ser brancas, e uma delas disse que certa vez ele questionou por que ela estava tão escura e fez ela se cobrir com talco. Elas também precisavam ser magras e eram submetidas a procedimentos estéticos. Uma delas chegou a pesar, acredite, cerca de 38 quilos. Uma mulher adulta pesando 38 quilos. Ele privava as garotas do contato com o mundo exterior, como foi no caso da menina que foi impedida de ir no velório do seu familiar. Num final de ano, eu tive a notícia de que um parente meu tinha morrido e não me deixaram ir embora. A Ana falou assim que a morte do meu primo podia esperar. Ele também criou uma rede onde fazia elas se sentirem dependentes emocionais dele, o que ocasionou quadros de depressão e até mesmo suicídio depois que ele as descartou. O caso de Saul ainda segue em investigação em alguns pontos, e até hoje diversas vítimas sofrem com sequelas físicas e mentais por tudo que passaram. E isso nos leva a crer que, honestamente, o mal nunca vai acabar. Ele só muda de endereço. Com tudo que vem ocorrendo, sendo exposto desde P. Diddy até o próprio Jeffrey Epstein, o mundo parece estar com um olhar mais atento para esse tipo de coisa. E eu acredito genuinamente na importância de expor essas histórias trágicas não só como uma forma de denúncia e justiça pelas vítimas, mas principalmente pela prevenção para que nós não nos tornemos uma. Todo este roteiro e investigação foram feitos com base em relatos de vítimas e de jornais investigativos que expuseram tudo isso para que nós pudéssemos ter acesso. E mesmo depois de ver toda essa história, eu peço que não se esqueça: o bem e a justiça também são reais, tão reais quanto o mal. Tenha esperança de um mundo melhor, mas também lute para que ele aconteça. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir esse vídeo.